Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira em uma live um pouquinho diferente. Não sei se todo mundo já está por aqui, mas hoje, como conversei com vocês no Discord mais cedo, nós vamos ter uma live bate-papo com especialista. Na verdade, a minha live de hoje, a gente não vai vir aqui sozinho, não vou vir aqui conversar com vocês ou construir um projeto mão na massa como normalmente a gente faz. Hoje eu vou ter a presença aqui tanto da Fran quanto do William para trocar uma ideia sobre FPGA. Eu já tinha comentado com vocês em umas lives anteriores que eu estava bem interessada aí sobre esse assunto. Comecei fazendo a leitura também do e-book Iniciando com a Tecnologia FPGA Altera e comecei a entrar um pouquinho nesse universo, né? Comecei a explorar um pouquinho mais sobre FPGA e hoje, né, a Fran e o William vieram contribuir aí um pouquinho com os conhecimentos deles, maiores do que o meu nesse momento, que está começando. Então, vou trazer eles aqui para a gente poder trocar uma ideia. Lembrando que vocês podem deixar a todo momento aqui no chat perguntas sobre esse tema. Vocês podem também fazer perguntas para a Fran e para o William sobre eles, sobre os interesses deles também. E a gente vai conversar sobre FPGA hoje. Uma live um pouquinho diferente, mas muito boa também. Então, vamos receber aqui a Fran e o William. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Fran, William, como é que vocês estão? Opa, Fran, o teu microfone acho que Certo. tá mutado. Então, Agora sim! Agora sim! Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir, trazer um pouquinho mais desse conhecimento para vocês e respondendo aí as dúvidas de vocês. Eu fiquei sabendo que vocês estavam num treinamento agora há pouco. Passaram o dia no treinamento. Você comentou ali, né, que o nosso conhecimento talvez seja mais avançado, mas eu estou começando agora também no FPGA, né? Eu recentemente comecei a me interessar, William. Deixa eu fazer uma pergunta já para ti, William. Vai lá. Por que tu decidiu começar a estudar FPGA? Qual foi assim o que te trouxe assim, Então, vou nessa área? necessidade por parte das aplicações, né? Então, estou trabalhando em desenvolvimento de hardware, né? Então, chegou um momento aí que, às vezes, acaba faltando recursos, digamos assim, né, nos dispositivos que a gente usa normalmente. E o FPGA também é uma tecnologia que não é muito difundida assim em relação, né, comparado com os microcontroladores convencionais e tudo mais. Então, na área de pesquisa, a gente tem esse interesse, essa tendência a buscar, né, o conhecimento por esses dispositivos que não são tão usados, né, explorar as possibilidades, né. Então, sempre aprofundando, né? Exatamente. Fran, eu queria que tu se apresentasse aqui pra gente, pra galera saber com quem que a gente vai conversar hoje. Então, uma boa noite para todo mundo que está aí, né? E oi para quem nos vê depois. Bom, eu sou Franciele, eu sou instrutora oficial da Intel Altera, né? Que é a empresa que desenvolve, né? Hoje a gente tem a Altera, uma empresa parte da Intel, e eu já tenho aí desde 2019 ministrado treinamentos, né? Para quem está começando com a tecnologia FPGA. Então, a ideia é capacitar essas pessoas, não só mostrando ali como desenvolver, mas também trazendo um pouco da experiência, né, desses mais de 10 anos, quase 15 anos ali de experiência que o nosso time técnico tem no desenvolvimento com FPGA. Então, a gente traz além do como fazer, o como fazer com boas práticas de desenvolvimento de projeto, né? E aí a gente traz essa dinâmica para os treinamentos, bem juntando teoria e prática, né? Então, eu já tenho um tempinho aí trazendo essas informações para pessoas assim como o William, que querem trazer esse conhecimento para projetos ou querem ter esse conhecimento no seu currículo. Isso é bem legal. E a Fran apresentou o time. Gente, hoje a nossa live é em conjunto com a Maquinica DHW. A Maquinica é uma multinacional japonesa, é distribuidora de componentes eletrônicos e eles têm um relacionamento com FPGA já de longo prazo, não é, Fran?
Isso, a gente tem mais de 15 anos aí de experiência desenvolvendo com FPGA, né, então o Fábio, que é o presidente da Maquinica e fundador, né, da empresa, DHW aqui no Brasil, e depois passou a integrar essa gigante japonesa de distribuição de semicondutores e soluções. Ele teve uma experiência antes disso trabalhando como engenheiro de aplicação na Altera, né? Então ele estava lá na Inglaterra e depois ele veio para o Brasil para empreender. Então o core da empresa é sempre desenvolver com hardware, com FPGA, mas hoje a gente traz outras tecnologias, né, e desenvolvendo a placa como um todo e entregando os componentes da placa completa, né? Então ali a lista de componentes, a BOM, a gente tem mais de 80 linhas no nosso portfólio que podem entregar todos os componentes para quem está desenvolvendo esse projeto. E além da parte de semicondutores, a parte de solução, né? Então, um pouquinho da empresa, né, do core dela, que vem lá de FPGA desde o início e se manteve todos esses anos. E é diferente, né? A Maquinica também desenvolve, então, faz as soluções. Então, usa FPGA na prática também, né? Imagino. Sim, com certeza. A gente tanto, né, entrega o componente, capacita as pessoas, né, no ponto do treinamento, mas a gente sempre tem alguns projetos ali que estão trabalhando com FPGA, né? Então a gente tem FPGA realmente sendo utilizado no mercado, clientes da região sul, clientes de São Paulo, né? Em todo o Brasil a gente tem diferentes empresas de diferentes setores que estão utilizando o FPGA nesse exato momento. Então, ou eles utilizam e contam com o nosso suporte, ou eles têm uma necessidade e o nosso time de engenheiros desenvolve, né, ali em parceria com o time de engenharia do cliente, e eventualmente o cliente não tem engenharia e ele contrata a Maquinica para ser a engenharia dele. Né? E aí a gente desenvolve toda essa parte de hardware para que ele faça a integração, eventualmente, do software, ou a gente mesmo entrega tudo pronto para eles. Nossa, sensacional. Realmente faz um 360 ali na parte de componentes, soluções e treinamento. E, William, queria conhecer um pouquinho mais de ti também. Tu já falou um pouquinho sobre os teus interesses em FPGA, mas te apresenta aqui para a galera te conhecer. Então, boa noite a todos, né? Me chamo William Rafael da Silva, sou engenheiro eletricista e tenho mestrado em eletrônica de potência pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estudei num grupo de eletrônica de potência lá da UFSC chamado INEP. Sempre tive interesse na área de eletrônica, sempre gostei, né? Eu costumo comentar assim com meus amigos que eu era daquelas crianças que, em vez de pegar o carrinho de controle remoto e brincar, eu desmontava para ver o que tinha dentro. Né? É mais divertido, então, né? Desmontar. Para mim era mais divertido. Então, eu não, né, na época que eu comecei a graduação, não tive a oportunidade de começar na engenharia eletrônica, né? Sempre tive interesse, mas acabei indo para engenharia elétrica, e durante a graduação eu, né, tive contato com a minha orientadora, né? Foi orientadora do meu TCC, ela era coordenadora do curso de graduação lá da FACVest de Lages, se chamava Franciele, inclusive, né? Publicou alguns artigos juntos, e ela que foi a minha, digamos, porta de entrada, assim, né, do mestrado, aí onde eu fui para a área de eletrônica de potência, né, que é mais a área que eu tenho interesse. Né? E durante o mestrado eu tive contato com o FPGA, trabalhei com o FPGA numa disciplina, mas não a gente usou para testar assim um controle, né, implementar um controle de um conversor, porque um colega de classe tinha desenvolvido o FPGA, mas eu acabei não me envolvendo mais na parte, né, de desenvolvimento e implementação no FPGA em si. Então foi um contato meio superficial, digamos assim. Eu acabei usando o DSP no mestrado, porque até é bem corrido assim, né, durante tem disciplinas, depois o tempo de desenvolvimento do todo o projeto, da dissertação, a gente tem um ano para desenvolver o trabalho, mas acaba sendo bem corrido, então era o que se tornou mais fácil de utilizar na época, assim, para mim, né, mais prático. Mas eu sempre tive vontade de utilizar, né, e aprender FPGA. Então, quando o pessoal ali da empresa, né, hoje eu estou trabalhando no Lactec, né,
empresa que presta trabalhos de pesquisa e desenvolvimento para outras empresas. Eles comentaram que iam recrutar pessoas para fazer um curso, né? Já demonstrei interesse e entrei junto nessa turma aí do curso que a gente está fazendo com a Franciele. Nossa, que sensacional. E como é que está acontecendo o curso, assim? Ele é presencialmente, ele é online? Está sendo presencial. Uhum. Franciele comentou, né, que acho que é o primeiro curso presencial que ela está ministrando. Né? É uma experiência nova de uma experiência trazer nova, né? o online para o físico, né? Pois é. Tá sendo bem legal. A turma ali, né, cada um com kit na mesa, né? Isso é legal, botar a mão na massa, então. Mão na massa, legal. Isso é fundamental. Eu sempre brinco com o pessoal aqui que, assim, a teoria, beleza. Eu consigo aprender, consigo ler, consigo estudar, mas parece que só quando bota a mão na massa e desenvolve alguma... Nem que a aplicação seja pequena, nem que seja um exemplo mesmo. É onde, para mim, pelo menos, é onde fixa, onde eu consigo, de fato, pegar ali de fato o que está acontecendo. Pessoal que está assistindo, lembrando que hoje a nossa conversa é com a Franciele e com o William. A gente está tendo um bate-papo sobre FPGA, então todas as perguntas que vocês deixarem aí para a gente nos comentários sobre FPGA, a gente vai responder durante a live, então fiquem à vontade aí, porque hoje a gente está trazendo pessoas que o William está começando aí, entrando um pouquinho mais, acredito que já está sabendo mais do que eu sobre o assunto, mas a Franciele que tem aí, né, especialista na tecnologia, então aproveitem aí para, de fato, extrair todos esses conhecimentos. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais nesse universo, a Maquinica DHW fez um grupo no LinkedIn, onde vocês podem participar da comunidade FPGA. Tá aqui na descrição da live no YouTube, e o pessoal que está na Twitch também está rolando aqui no chat. É só clicar e participar da comunidade, que está bem legal. O pessoal pode trocar uma ideia e ficar também por dentro aí de notícias, de informação. Então, quem quiser ficar por dentro aí, tá rolando aí no chat. Tá bom? Então, eu queria fazer a primeira pergunta, que eu acho que o pessoal que tá começando, assim como eu, que faz, assim, tipo, o que é FPGA? Ué? Eu acho que é o que muitas vezes a gente vê o povo falar e normalmente o pessoal mais técnico, aqui eu usei, fiz um projeto com FPGA, às vezes no TCC, alguma coisa assim, mas muita gente não sabe muito bem, ou às vezes já ouviu falar, mas não entende tão a fundo o que é, como que funciona. Então, Fran, explica pra gente aí o que é FPGA. O que é, né? Onde vive, do que se alimenta. A gente quer saber. Bom, FPGA, muitas vezes, ele é comparado com um microcontrolador, um microprocessador. Essa é uma referência bem interessante, né? Uma forma da gente comparar. Mas, de uma forma bem geral, FPGA é um chip. Ele é um circuito integrado, que ele vai ter vários pinos ali, onde ele vai se comunicar com o mundo externo. E aí, o que eu vou implementar ali dentro é praticamente assim, o céu é o limite, né? Eu posso fazer diversas coisas ali dentro. E eu consigo fazer coisas bem robustas, como um processamento, eu consigo tratar sinais, né? Então eu tenho várias entradas, eu tenho várias saídas, mas além disso, ele também tem uma característica muito especial, que é eu descrever o hardware que vai estar ali dentro. Como funciona no microcontrolador, o que eu crio é um software, né? Então ele vai ter ali várias linhas de código, ele vai ir rodando e vai ir executando o que está ali. Diferente do FPGA. Opa. Sem problema, se quiser dar uma pausinha, Fran, pode tomar uma água. A live acontece ao vivo, é assim mesmo, né? Mas para quem já deu 8 horas de curso hoje, né? Que estava falando 8 horas, tá assim, tá muito bem. Eu ia dizer, vou pedir um desconto, porque eu já estou aqui na minha 9ª hora de conversa. Mas vamos lá, a garganta dá conta. Né, um golinho d'água e a gente segue. Então, né, o que acontece dentro do microcontrolador ou microprocessador? A gente desenvolve um software, né? Então, eu vou ter ali um conjunto de instruções que eu vou utilizar para desenvolver a aplicação,
né? Eu posso fazer um processamento, fazer um controle, mas eu tenho um set de instruções que é pré-definido pela fabricante, né? Então, dependendo do microcontrolador, microprocessador que eu escolher, eu vou ter ali um ambiente para trabalhar. Na FPGA, eu também vou desenvolver, né, um software, entre aspas, porque ele não vai ter ali uma sequência de instruções, ele vai ter uma sequência de comandos, né? E esses comandos, eles não vão ser executados exatamente naquela sequência. E por que isso? Porque quando eu estou trabalhando com a FPGA, né, eu vou ter uma linguagem de descrição de hardware, né? Diferente de uma linguagem de software, como é o C, como a gente usa no microcontrolador. E a descrição de hardware é exatamente isso, é eu dizer que hardware que está ali dentro. Eu costumo trazer um exemplo, né, de comparação do que é a FPGA com a protoboard, né? Eu acredito que o teu público esteja bem familiarizado com protoboard, o pessoal conhece muito. O pessoal ama e odeia, né? Eu ia dizer, é uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque o amor, porque tu pode colocar qualquer coisa ali, né? Tu vai colocando os circuitos integrados e vai colocando fio e vai ligando e vai crescendo o teu projeto. O ódio é quando dá um mau contato e tu não tem nem noção por onde começar, né? Eu falei, né, desse exemplo também no treinamento, né, que a FPGA é como se fosse uma protoboard, só que sem o mau contato. Então, eu posso colocar qualquer coisa ali. Eu posso colocar uma AND? Posso. Eu posso colocar um multiplexador? Eu posso. Posso colocar um somador? Eu posso. Posso colocar um sistema mais complexo, como, por exemplo, um processador dentro da FPGA? Eu posso, né? Se a gente olhar um processador, ele é composto de bloquinhos lógicos, né, de lógica digital. Isso eu consigo implementar dentro da FPGA. Então, eu posso ir de uma porta AND até realmente embarcar um processador, né, um soft core ali dentro. Então, eu consigo literalmente fazer qualquer coisa dentro da FPGA. E é bem isso, eu vou colocando bloquinhos, né, eu posso ter ali o que seria uma função do software, ter um componente da FPGA, e eu vou literalmente usar fios, porque aqui o Word para colocar é o wire mesmo, né, que é o fio em inglês. E aí eu vou conectando e vou criando o meu projeto. A limitação dele vai ser a capacidade dele, né? Como um microcontrolador tem uma capacidade ali de instruções que ele aceita, a FPGA também. Mas, de certa forma, é isso. A FPGA é um quadro em branco, né? Um protoboard em branco, onde eu vou colocando os componentes que eu quero usar e vou ligando eles da forma que eu chegue no resultado ali, né? Que eu pretendo. Então, é um pouco disso tudo. O Tails trouxe uma pergunta aqui pra gente. Eu acho que ele perguntou, mas eu acho que ele foi bem assertivo, então, com a tua explicação. Ele colocou assim: FPGA seria um monte de portas lógicas num chip que você pode interligar entre si para montar circuitos lógicos? Seria uma explicação boa, ou daria para fazer muito mais do que isso, ou isso é muito a base da construção? Isso que ele trouxe, né, essa definição, ele é o que a gente teve como sendo, assim, um passo antes da FPGA. Na verdade, 2. Né? O que existiu antes da FPGA? Os CPLDs. Que ele tinha menos recursos em hardware dentro desse chip. Antes dos CPLDs, a gente tinha os PALs, que realmente eram isso. Um conjunto de portas lógicas padrão interligados. Só que essa interligação era eu que diria como é que eu ia interligar, e aí eu resolveria o problema, né? Eu poderia montar diversos circuitos lógicos. Como a complexidade foi aumentando daquilo que a gente precisa resolver, olhando para a eletrônica e para o desenvolvimento, né, de sistemas embarcados, isso começou a ser pouco. Né? Aí eles começaram a trazer hardwares específicos. Então começou a se ver, mas eu uso muito somador. Quem sabe a gente otimiza uma parte desse chip que está ali, né, o silício da FPGA, para que ele faça uma soma de uma forma mais eficiente em hardware. Então ele começou a trazer esses bloquinhos.
E aí veio o CPLDs, né? Começou a evoluir mais ainda. Então, quem sabe a gente traz interfaces de alta velocidade, traz transceivers, começa a aplicação de telecomunicações, né? E eles foram trazendo esses blocos em hardware, né? E aí a complexidade, a gente deixou de ter portas lógicas e a gente tem uma estrutura que seria a nossa estrutura mínima dentro da FPGA, que é o elemento lógico. Quando a gente olha para um part number ali de um componente, né, por exemplo, um 7400 vai ter ali 4 NANDs, né, essa é a característica dela. Quando eu olho para uma FPGA, ela vai ter milhares de elementos lógicos. Quanto mais elementos lógicos, mais coisas eu consigo implementar dentro dela. E esse elemento lógico é essa unidade mínima, só que ela ainda é maior do que uma porta lógica, né, do que uma função ali, uma tabela verdade de uma porta lógica. Ela pode, inclusive, ser uma equação maior, né, desde que eu tenha ali as entradas e as saídas coerentes. Então, isso que ele trouxe é vamos dizer que é o avô da FPGA. O avô, vovô da FPGA. Bem o início. Eu percebo assim que quando a gente começa a estudar, eu tive uma introdução igual o William, assim, a FPGA quando eu estava na graduação, foi muito rápido, tem que ser muito dinâmico, a gente tem que passar por todas as matérias, então realmente foi uma pincelada, e eu acredito que quando a gente tem esse primeiro contato, a gente acaba interagindo muito mais com essa parte inicial ali de trabalhar com as portas lógicas, mas os recursos eles vão para outros caminhos, né? A gente tem coisas muito mais poderosas do que aquele iniciozinho, aquele básico de apenas construir, às vezes, do zero ali um contador, um timerzinho, alguma coisa assim, né? A gente vai conseguindo usar recursos cada vez mais amplos. E eu tenho visto isso agora porque comentei com o pessoal aqui que eu estou começando também a estudar um pouquinho mais seriamente FPGA, e eu decidi começar pela leitura do livro que a Macnica DHW fez, justamente, que é o Iniciando com a Tecnologia FPGA Altera, o seu guia passo a passo, e recomendo aí para o pessoal que quiser também dar esse primeiro passo, ainda está tentando entender se quer apostar nessa tecnologia, se quer se aprofundar nessa tecnologia, para entender um pouco mais, entender casos de uso. Tem até um experimento ao final do e-book, não é, Fran? Que dá para fazer, dá para experimentar. E não necessariamente precisa ter a placa em mãos já para fazer o experimento, não é? Isso, o e-book foi um filho, né, que a gente gestou ali. Eu fiquei bem feliz quando a gente levou ele para o mercado, porque a ideia realmente era essa, né, trazer essa visão inicial para quem está começando, né, o que é, aonde aplica. A gente trouxe algumas resumos ali de projetos que a gente desenvolveu, né, então eu vi uma pergunta aqui da Bianca, né, qual é o uso mais comum do FPGA no Brasil, se é que existe um mais comum. Por a FPGA ser muito rápida, né, porque eu estou descrevendo hardware, isso traz velocidade que muitas vezes supera os microcontroladores. Então, a gente vai encontrar muito FPGA em ambientes de telecomunicações, né, 5G, radares, automações dentro do mercado financeiro para compra e vendas de ações. O robozinho que faz lá é uma FPGA, né, uma curiosidade interessante ali. Então, né, esse é um contexto muito forte da FPGA, a parte de telecomunicações, mas ele está na automação industrial, na automação comercial, soluções para manutenção preditiva, onde tu coleta muitos dados e processa localmente, então tu consegue processar um volume de dados dentro da FPGA, que às vezes o microcontrolador não dá conta. Então, esses são alguns pontos aí de aplicação que a gente trouxe também para o e-book. E aí, para ele não ficar só na teoria, né, então a gente trouxe isso, contextualizou, mas no final ele traz ali um projeto para que você possa fazer, né, então ele entrega eu não sei nem por onde começar. Começa, né, se situando ali com a tecnologia, e aí a gente indica para instalar o Quartus, né, então tem um passo a passo ali para a pessoa instalar o Quartus, eu nunca mexi, por onde que eu começo? Tem o passo a passo ali para a pessoa instalar,
E a gente entregou os arquivos, a gente usa a linguagem de descrição de hardware Verilog, né? Existe o VHDL e Verilog, a gente foca no Verilog, que é a linguagem mais utilizada em projetos que estão registrados na Altera. E aí a gente entrega esses arquivos e o passo a passo ele mostra ali como criar um projeto, como configurar e como usar esses arquivos, né? Então a gente compilou algumas ideias de projetos ali e entregou os arquivos, então a pessoa não precisa saber Verilog, não precisa saber ali como desenvolver nesse primeiro momento, mas ela já vai ver alguma coisa acontecer, né? Isso é E aí ela importante. consegue colocar ali, consegue visualizar, né, bater, isso aqui era a proposta. Opa, eu cheguei numa coisa bem próxima ali, só utilizando quartos, né? E se a pessoa tem um contato com o kit da Deslite, que é o mesmo kit que o pessoal do treinamento está usando, né? Ela consegue já jogar no kit, porque tem ali a parte de configuração para que ele jogue no kit. Ou se ele tem outro kit, ele pega as informações similares e substitui, né? Então, a ideia é que ele fosse para essa prática, né? Então, basicamente, metade ali do e-book é o passo a passo para que a pessoa realmente faça o seu primeiro projeto, com prints de tela, com tudo direitinho, né? É um material que a gente trouxe ali dos nossos treinamentos, né? Então, montou um compilado para que a pessoa consiga desenvolver o seu primeiro projeto também. Eu achei essa parte muito interessante, eu vou começar em breve a montar de fato. Inclusive, pessoal, a gente podia fazer em live, né? Vocês topariam aí ver eu desenvolvendo o projeto passo a passo? Vocês me deixem aí no chat se vocês querem, então, participar dessa experiência comigo, porque acho que mesmo que o projeto ele é um projeto inicial, um projeto simples, o aprender a utilizar a ferramenta já é um grande passo, né? Entender aonde clicar, como configurar, como observar tudo, como montar. Então, por mais que a experiência que a gente vai desenvolver no e-book ela é uma experiência um pouco mais simples comparada a tudo que dá para fazer com o FPGA, mas esse aprendizado inicial acho que ele é muito importante e, na minha opinião, ele já é muito válido ali para começar a construir, né, o que a gente espera, né? Como todo mundo começa, acho que a estudar a tecnologia quer tentar se tornar fluente ali na tecnologia, quer conseguir sentar e, ok, agora eu tenho uma ideia, eu estou só realmente com a complexidade do projeto específico, mas o que eu já aprendi, eu já consigo desenvolver sem ficar pensando muito. E falando ainda nesse assunto de projetos, queria perguntar para o William, que está começando agora, já está participando do treinamento, em qual contexto ou qual projeto assim você já identificou que faz sentido utilizar FPGA? Você já chegou nesse momento onde tu já consegue construir uma conexão com alguma coisa que tu já esteja desenvolvendo ou que tu já observou aí no teu contexto de trabalho? Sim, então, dentro da minha área de pesquisa, né, que é na parte de eletrônica de potência, existem algumas topologias de conversores, algumas estruturas, né, que acaba tendo uma grande demanda de canais PWM, parte de controle, então, múltiplos canais PWM, múltiplas leituras de conversor AD, né, mostrar sinal, mostrar temperatura, né, então, essa quantidade de sinais, né, pontos em paralelo que você precisa, às vezes acaba não sendo suprido por um DSP, né, um microcontrolador, que é o que geralmente a gente utiliza. Então, o FPGA acaba se tornando uma alternativa interessante, até porque um dos empecilhos, né, que às vezes a gente acaba encontrando a implementação de controle, de conversores na parte de DSPs é a velocidade de processamento, né? Então, conforme você aumenta a quantidade de cálculos numéricos que o processador tem que fazer, você vai tendo restrições quanto ao tempo, né? O tempo de execução desses cálculos. Então, muitas das vezes na eletrônica de potência a gente tem conversores operando em alta frequência e dentro desse período, de um período de computação, né, um período de chaveamento, você tem que fazer o cálculo de toda a lei de controle, né, vamos supor, um controlador PI, e né, faz a amostragem do sinal, faz o cálculo da lei de controle e atua sobre
a saída sobre a chave, né, na razão cíclica, por exemplo, acionamento do conversor. Então, às vezes, acaba tendo algumas restrições quanto ao processamento e tudo mais. Hoje, os DSPs, né, tem vários modelos, né, tem dispositivos aí com clock bem alto, mas dependendo do contexto, né, acaba fazendo falta assim, um dispositivo onde surge esse interesse, né, em pesquisar, ver como funcionaria para a nossa aplicação e trazer essa tecnologia para o nosso lado, né, ver o que pode estar sendo melhorado utilizando o FPGA para esse tipo de aplicação. Isso é bem legal, assim, eu vejo, William, que tu vai para uma parte bem técnica da eletrônica de potência mesmo, então é onde isso pretende o nosso dia a dia, assim, mas que nem ainda voltando um pouco ali no assunto do que é o FPGA e o primeiro contato, assim, né, o que me chama a atenção, né, o que marcou assim nos primeiros contatos, por exemplo, a eletrônica digital, ela foi uma grande revolução, né? Então, antigamente a gente tinha placas enormes, né, com vários transistores, várias coisas para fazer uma aplicação às vezes simples, né? Um circuito para um acionamento de um portão com um controle remoto, uma coisa assim, né? Né, com o surgimento dos microcontroladores, tudo isso foi reduzido, né? Então, botava tudo ali dentro de um microcontrolador para gerenciar uma placa grande, às vezes fazer várias funções. Mas o interessante é que praticamente assim todos os circuitos eles podem ser resumidos, né, se resume a um circuito analógico, né? O circuito analógico a gente pode fazer praticamente tudo, só vai variar a complexidade, né? E uma coisa interessante é que daí dentro do ambiente, né, de desenvolvimento do FPGA, a gente tem uma ferramenta lá onde você vê o que foi sintetizado no FPGA, né? Então, tudo que você faz lá se resume a um conjunto de portas lógicas e tudo mais. Então, o primeiro contato que eu tive, né, como eu comentei agora há pouco, um colega meu implementou um controle de um conversor no FPGA, e ele abria lá e toda aquela parte, todos aqueles cálculos se resumiam a um conjunto de portas lógicas, e tudo aquilo era implementado de maneira, assim, digamos, analógica no hardware, né, dentro do FPGA. E isso é bem interessante ter essa visão, assim, né, de que às vezes um circuito complexo, né, uma linguagem de programação e tudo aquilo que você precisa para o teu circuito se resume a um conjunto de portas lógicas, e é bem interessante visualizar isso, sabe? Nem sempre a gente tem essa visão clara, porque eu acho que depois de um momento que a gente já está usando algumas coisas mais em alto nível, principalmente, parece que a gente abstrai tudo. Então, a gente esquece de que realmente dá para construir muita coisa do zero e otimizar muita coisa, né? A gente não visualiza o que é um if, um else dentro do, né, processador, do FPGA, no caso. É interessante ver isso ali como é implementado, né? Isso é bem legal. E, William, quantos dias você já fez treinamento? Hoje foi o primeiro ou... Foi o segundo dia de treinamento hoje. E vai até quando? Vai a semana inteira? Vai até amanhã, o terceiro dia, né? São 3 então é bem intensivo. Bem intensivo. 3 dias intensos, botando a mão na massa aí. Mão na massa, bastante conhecimento, né? Bastante informação, mas é interessante, né? O dia inteiro. Vocês começam de manhã, pausa para o almoço? Isso, o dia todo, pausa aí. Nossa, direto. 3 dias, então, para realmente entrar de cabeça na tecnologia. Fran, quer apresentar... Difícil digerir tudo assim, né? Mas a gente pega o que pode, mas assim, o negócio é a prática depois, né? Com tudo assim, né? Mas, Fran, conta pra gente como que funciona, então, assim, numa visão geral, o treinamento. Ele é composto por quantas horas? Qual é a proposta do que o pessoal vai aprender? Como que funciona? E para quem e também para quem que é o perfil assim desse treinamento.
Vamos lá. Então, esse treinamento que está acontecendo, né, que é o que o William está fazendo, ele é um treinamento que foi contratado pela empresa, né? Então, eu estou aqui, estou de forma presencial, é o que a gente chama do treinamento em company ou treinamento fechado, né? Para eles desenvolverem. Mas a ementa que eles optaram, eles teriam liberdade, né, para escolher ali entre a ementa, mas uma das pessoas que está fazendo, né, que está ali junto no grupo, já fez o que é o nosso treinamento etapa 1. Que é o treinamento para quem está começando, né? Então, não precisa ter conhecimento prévio de FPGA, né? Claro que conhecimento ali de lógica digital facilita, porque, né, é a base, mas não precisa necessariamente saber o que é uma FPGA, né? Toda essa parte de revisão de conceitos a gente faz, né? Então, a gente tenta dividir ali todos os conteúdos em parte teórica e parte prática, né? Parte teórica e parte prática. E aí já vai colocando a mão na massa, né? Ou a mão no kit. Então, eles estão trabalhando com o Dedeslite, estou com ele aqui, que ele é pequenininho, mas ele é só pequenininho de tamanho, a gente consegue fazer bastante coisa. Ah, nossa, eu já tinha visto ele por foto, eu achei realmente que ele era maior. Existem Olha só, kits maiores, mas esse aqui é o que a gente normalmente usa para o treinamento. Né? Eu vi uma pergunta ali no chat que era quais os cores de FPGA, né? A gente não costuma se referenciar por core, né, na FPGA. A gente fala de famílias, então a gente tem 5 famílias de FPGA da Altera. Esse aqui é da Max, né? Então ele é uma Max 10. As famílias têm subdivisões, mas a gente tem a Max, a Ciclone, a Arria, a Stractis e a Agilex. Então, a gente tem 5 famílias, cada família vai ter ali as suas características e vão estar direcionadas para uma referência de aplicações, né? Ou mais velocidade, ou baixo consumo de potência. Então, eles vão ter ali as suas referências, né? Cada família vai ter as suas características e aí a gente tem essas 5, né? Então, a Max, Ciclone, Arria, Stractis e Agilex. Então, essas são as famílias ali respondendo o Almir. A Sabrina também perguntou se são vários tipos ou se existe uma só. Eu acredito que já junta com essa pergunta aí. Isso, é verdade. São vários tipos, né? Então, divididos nesses 5 grandes grupos, né, de FPGAs. E aí cada uma vai ter a sua característica, né? Como eu falei ali antes da FPGA, existiu o CPLDs. Os CPLDs, eles tinham uma característica de ter uma memória não volátil embarcada na FPGA. A Max 10, a Max, ela vem de uma origem de famílias de CPLDs que, por terem tantos recursos, ela ficou ali no limbo, né? E aí eles caracterizaram a Max 10 como FPGA. Então, ela deixou de ser CPLD, mas ela continua tendo a memória volátil, né? Então, essa seria uma característica forte da família Max 10. E ela é uma família de entrada. Então, assim, estou começando, talvez o meu projeto seja pequeno, ou eu quero investir menos nesse início, né? Então, o kit Dedeslite, ele também é o kit mais acessível que a gente tem, né? Com menor custo, o melhor custo-benefício, né? Vamos dizer assim. Mas a gente consegue desenvolver muita coisa, né? Depois dela, eu diria que a gente teria a Ciclone, né? Seria uma evolução para uma família um pouco mais parruda, mas que ainda mantém uma boa relação custo-benefício. E aí depois as outras, sim, elas vão ter características bem mais específicas, né? Uma muito mais para processamento rápido, o outro muito mais para baixo consumo de energia, que é a Agilex. E aí, entender quais são as necessidades do teu projeto é que vão direcionar qual é a FPGA, né? Então, ali, exemplo, né, do projeto que o William comentou ali, onde pode ser utilizado, entender quais são realmente as especificações desse projeto é o que vai nortear a escolha da FPGA. Mas para quem está começando, a gente pode começar com uma Max, por exemplo, que seria a mais acessível, né? Teria um bom custo-benefício ali. Eu acho uma coisa interessante, trazendo aquela plaquinha ali, Fran. Antes eu entendia que uma FPGA era tudo isso aí, mas não, é o chip, certo? Essa aí é uma placa de desenvolvimento que tem vários recursos, não é? Isso, FPGA é só esse quadradinho aqui. Isso, é porque quando eu comecei a estudar lá na faculdade, acho que eu fui só ter clareza realmente dessas informações lendo o livro com mais calma, né, o e-book, porque
eu ficava pensando, tá, e eu vou pegar uma placa desse tamanho, inclusive a que eu tive acesso na graduação, ela era até um pouco maior, eu vou botar tudo isso aqui, ou como é que eu vou botar isso aqui em algum lugar? Eu só ficava pensando assim, mas não, é um chip mesmo, e ele é muito poderoso, tem muito recurso dentro daquele chip integrado mesmo. A placa no caso, essas placas são uma plataforma um pouco mais fácil, né? Isso, normalmente esses kits, né, como o DE10 Lite, ele tem ali o DE. O DE vem de Development and Evaluation. Então, isso aqui é um ambiente de desenvolvimento e avaliação do teu projeto. Eu vou ter kits que tenham uma pegada com bastante periféricos, né? Então, aqui a gente tem display de 7 segmentos, tem chaves, tem LEDs, tem botões, tem VGA. Eu tenho muito recurso para quê? Se eu estou começando, às vezes eu não tenho acesso a uma bancada, né? Não vou conseguir ir lá e soldar um LED, soldar uma chave, às vezes eu não tenho esses recursos. Então, o kit ele já traz isso. E aí eu já consigo explorar muita coisa com essa interface que o kit traz. Eu acho que eu sei o kit que tu falou ali da faculdade, porque eu também, quando eu estava na faculdade, eu também mexi com um. E era uma das coisas que eu gostava muito na faculdade, porque eu conseguia ver a coisa acontecer. Ai, que legal! Normalmente o pessoal dá uma fugida um pouquinho do FPGA na faculdade. Eu costumo dizer que eu fiz um mestrado, eu sou formada em engenharia elétrica, mas eu sempre fui para eletrônica, eu fiz técnico em eletrônica antes, e eu acabei no TCC direcionando para microeletrônica, né? Acabei indo bem ali para... existe a FPGA, eu fui para desenvolver o chip, né? Eu fui lá dentro no meu TCC. E depois eu segui para o mestrado também nessa área. Mas se não fosse isso, eu teria feito em FPGA alguma coisa. Porque a gente tinha ali disciplinas de digital e de analógica. Então, eu lembro que no projeto de analógico a gente desenvolveu uma lixeira inteligente que separava lata de metal com lata de plástico, com copinhos, eu acho. Então, tu tinha que montar essa estrutura, né? A gente conseguiu montar, então realmente a gente viu o negócio acontecer. Sim. E do digital era um joguinho, Simon, que ele dava uma sequência de cores e tu tinha que repetir as cores na sequência que ele deu. Então, isso era legal. A gente conseguia ver o negócio acontecer, né? E aí o kit era um kit maior, tinha bem mais coisas. Né? E aí tem outros kits maiores também, com outras FPGAs. Mas, além disso, existem placas prontas, né? Então, para quem está olhando assim, tá, mas aí depois, quando eu desenvolver com a FPGA, eu vou ter que desenvolver toda a minha PCB? Não necessariamente. Existem plaquinhas que vão ter ali todo o periférico necessário para a FPGA, e aí sim, ela vai ser uma plaquinha pequenininha que eu vou botar em cima da minha placa principal do projeto, né? Então, às vezes, porque tem que ter cuidado para desenvolver a PCB da FPGA? Tem, né? Não é uma PCB tão simples, não é tão difícil, mas também existem placas prontas que às vezes a gente não encontra para microcontrolador, né? Então, tem os seus prós. Isso acaba sendo bem interessante para a parte de desenvolvimento, né? Porque às vezes acaba sendo complicado desenvolver de uma maneira rápida para testar um protótipo, uma placa assim exclusiva para aplicação, né? Que é o que a gente acaba fazendo, né? Que nem o kit ali é para desenvolver e aprender, né? Mas na hora de ir para uma aplicação específica, acaba precisando de alguma coisa assim com recursos específicos, né? Eu lembro que alguns modelos de DSP são chamados de control cards, né? São alguns dispositivos assim próprio para fazer um plug and play no protótipo, né? Feito já todo o projeto pela própria fabricante, né? Então não tem o problema de errar no hardware da parte do DSP ou do FPGA, no caso, né? Isso é interessante. Eu queria voltar, William, um pouquinho no teu primeiro contato com FPGAs. O que tu achou, assim, na época da graduação, assim, quando realmente tu viu um primeiro projeto? Porque não é muito comum, na verdade, as pessoas terem o seu primeiro contato com FPGA e acharem uma experiência bacana. Normalmente as pessoas não acham uma experiência bacana, mas depois acabam, né, aos pouquinhos, conhecendo um pouco mais os recursos e aí sim se apaixonando.
Mas como é que foi teu primeiro Sim. contato, assim, de sentimento e o que tu achou da tecnologia? Então, meu primeiro contato foi mais superficial, assim, né? Como eu falei, mas foi suficiente para despertar o interesse, né? Por ser diferente. Tive um incentivo também da minha orientadora, que tinha trabalhado com FPGA, e foi uma parte, assim, meio que, digamos assim, meio visionária, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um grupo de estudos, né? O pessoal acaba seguindo na mesma linha, né? Então vai pegando conhecimento de colegas que já percorreram aquele caminho, né? E vai fazendo, né, uma sequência. E até hoje eu vejo, assim, no mercado de trabalho, e tem uma carência, assim, de profissionais que tenham conhecimento, desenvolvimento de FPGA. Já vi vagas específicas, assim, né? Para quem trabalha com desenvolvimento de hardware, vagas específicas para desenvolvimento com FPGA, né? Então, há uns anos atrás, né, a minha orientadora já viu isso e ela disse, seria interessante seguir por essa linha, né? Estuda, pesquisa, né? Uma tecnologia interessante para você estar aprendendo, e dentro da nossa área de pesquisa é uma tecnologia que tem aplicação, é um caminho que pode ser seguido. Aí, como eu comentei, por questão de praticidade, tempo e tudo mais, né? Porque eu já tinha conhecimento maior na parte de linguagem C, né, microcontroladores. No mestrado eu acabei indo para o DSP, mas sempre tive essa vontade, né? E agora que eu estou tendo a oportunidade de aprofundar os conhecimentos e aprender, né, o FPGA. Eu queria já te perguntar também, agora nessa nova fase do treinamento, quais são as habilidades ali que tu sente que está evoluindo agora, ou como é que está sendo esse contato, o que tu sente que está agregando, assim, nos teus conhecimentos? Sente que vai ficar um pouco mais à vontade de desenvolver por conta, assim, novos projetos? Então, como a gente agora tem eu não tinha nenhum kit, né, de FPGA, agora com o treinamento a gente recebeu também um kit, né, que ajuda bastante. Então, ter acesso ali para poder praticar, isso é crucial, né? E a parte, assim, foi bem passado, assim, no treinamento, né, os conceitos por trás, né, o funcionamento bem específico, bem passo a passo, digamos assim, né, porque como eu tinha aquela visão mais superficial, eu não tinha muita ideia de como as coisas eram implementadas de fato, assim, né, como fazer, né, como acionar o GPIO e começar do zero mesmo, né. Então, está sendo bem interessante essa evolução, assim, começar, né, que nem a Franciele, que tem bastante conhecimento e ela, né, já sabe passar, né. A pessoa, quando tem bastante experiência, sabe aonde que ocorrem os tropeços, né, onde, né, E a gente, como onde tem iniciante, a gente está ali só para dificuldade, tropeçar mesmo. exatamente. Aí é legal essa troca de experiência, né, Deixa eu entender, então. e O enriquecedor. treinamento, ele vem junto com um kit, então, Então, assim, pegando o treinamento, tanto nesse momento vocês estão fazendo o treinamento focado para a empresa, mas tanto o treinamento de empresa quanto o pessoal que decide fazer o treinamento vai receber uma placa, então. Isso, né. A gente acabou indo para outro assunto ali, né, mas, esse treinamento que eles estão fazendo, a mesma ementa, a gente abre turmas, para pessoas que, eu não tenho uma empresa, não tenho um grupo grande para fechar um treinamento, então ele vai lá e se inscreve nessa turma. Então a gente define a data, define o horário e define ali o período de inscrições, né, que inclusive está aberto para quem tiver interesse. Eu vou passar o link para o pessoal aqui no chat, pessoal, tanto no YouTube quanto na Twitch, o pessoal que quiser conhecer o treinamento. Isso, então esse treinamento é para quem está começando, né, então ele vai ali te entregar lá no nível intermediário, e para que a pessoa tenha exatamente essa experiência mão na massa, na inscrição já está incluso um kit de Deslite, né, que é esse que eu mostrei aqui. Então esse kit a gente manda para o endereço da pessoa, para ela executar ali durante o projeto, durante o treinamento, acabou o treinamento, a placa é da pessoa, né. Então esse é um material físico que a gente entrega, né, e a gente entrega junto todos os slides que são utilizados, que vão ter ali toda a teoria, toda a base,
E também a gente entrega todo o material dos projetos desenvolvidos durante o curso, né? Então, a gente tem ali 11 projetos que a gente trabalha e todo esse material a gente entrega, né? Para as pessoas desenvolverem as soluções e os roteiros. Então, como o curso ele é online, mas ele é ao vivo, né? Então, as pessoas vão ali desenvolvendo junto comigo, vão tirando as suas dúvidas, mas como o William comentou ali, é bastante informação? Sim, é bastante informação, né? São 20 horas de curso distribuídas ali numa semana. Então, o nosso treinamento aberto, ele acontece de segunda a sexta, em um período do dia, né? Essa próxima turma, ela vai pegar ali à noite. Então, começa às 17 até às 21. E aí são 4 horas ali de bastante conteúdo, né? Teórico e a parte prática. E aí, toda a parte prática, ele tem um roteiro. Então, se a pessoa se perdeu no que eu fui fazendo, ela consegue olhar para o roteiro e seguir ali junto. Ou, quero refazer depois. Tem um roteiro e a ideia é que ele consiga seguir passo a passo e reproduzir todo o projeto, né? Então, a gente entrega todo esse conteúdo. A gente vai fazendo os projetos no sentido de ver acontecer, né? Então, não tem como a gente focar num projeto extremamente elaborado, porque a gente não tem tempo hábil, e porque a gente quer dar a base para a pessoa, né? Então, entender a linguagem, entender como configura para acessar o kit, para fazer essa comunicação com o mundo externo, para utilizar os periféricos que estão no kit, para utilizar os IPs, para utilizar ferramentas de depuração, né? E aí, Júlia, que está sempre desenvolvendo, sabe que dificilmente alguma coisa funciona de primeira. Nossa, nossa. Mas assim, raro. Né? Merece uma festa, né? Um projeto que funciona de primeira. Quando funciona de primeira, eu falo assim, calma aí. Tem coisa errada que eu ainda não vi e é mais perigoso ainda ver funcionando do que não tá funcionando, porque provavelmente tem alguma coisa muito estranha acontecendo. É meio comum para qualquer um que trabalha com desenvolvimento. Isso mesmo. Em todas as áreas, né? E aí, então a gente também traz pelo menos esse contato para que as pessoas saibam que existe, né? Então, dentro do Quartz, que é o software que a gente usa para fazer todo o desenvolvimento com a FPGAs Altera, né? Existem ferramentas de depuração. E várias vezes, em vários cursos que eu estou dando, assim, meu Deus, se eu tivesse conhecido essa ferramenta, eu teria poupado horas e horas para tentar depurar o projeto. Hoje mesmo a gente viu o Signal Tapping no curso, né, que é um analisador lógico que você coloca dentro da FPGA. E teve, acho que foi um aluno de doutorado, e ele disse que no mestrado dele ele usou, ele assim, nossa, eu puxei todos os sinais para os pinos de entrada e saída, e aí eu via o que tinha naquele pino para saber por que não estava funcionando, né? Então tem ferramentas ali, né? Porque é isso, a gente sabe que não funciona, então a gente tem que ter recursos para depurar o projeto. Se tu tiver numa prontoboard, você vai com multímetro, você vai jogar um multímetro, você vai jogar um osciloscópio, mas dentro da FPGA não tem como fazer isso. Alguns pinos você consegue puxar, né? Por exemplo, no kit tem um conector ali de 40 pinos de uso geral, então, né, 40 sinais eu consigo puxar para fora se eu precisar, mas não é usual, né? Não é prático, vamos dizer assim, né? E aí, então, existem essas ferramentas, né? Então, existe um multímetro que eu consigo colocar lá para ver a tensão, para ver o sinal de lugar, e existe esse analisador lógico que é o Signal Tapping, né? Então, a gente dá a base, mostra ali um pouquinho de como funciona, para que a pessoa, opa, peraí, a Fran falou disso no treinamento, vamos ver se ele não resolve esse meu problema também? Então, né, ali a gente já conseguiu ver que tem um universo, o Signal Tapping consegue resolver muita coisa. A gente consegue ver todos os recursos em curso? Não consegue. Mas a gente deixa ali o caminho para que a pessoa, não, por aqui eu consigo, se eu explorar um pouquinho mais, eu vou. Né? Então, a gente traz esse overview para que a pessoa entenda como funciona, como que faz, os caminhos para resolver os problemas e aonde ele vai encontrar mais informações, né? A maquininha sempre fica ali à disposição, né, para auxiliar quem está desenvolvendo projetos, né, então, empresas que estão desenvolvendo, né, contam com o nosso suporte,
E aí a gente tem outras formas, além de treinamento, também para acessar a quem precisa, né, de um suporte. Às vezes não é um treinamento, às vezes é uma consultoria específica num projeto. Então, tudo isso a gente entrega. E aí o treinamento ele vem nesse sentido, né? Por isso que a pessoa não vai sair avançada em FPGA, mas se ela quiser, ela consegue seguir a sua jornada e fazer o etapa 2. E aí eu vou pegar o gancho para responder o MR em Details, que ele falou, acho que a hora que eu falei dos recursos que tinham dentro e que a gente podia colocar um processador, ele disse, então vamos montar uma CPU RISC-V com FPGA? Sim, é possível. A gente consegue colocar um soft processor, né, um processador soft-core dentro da FPGA, que é o NILS. Eventualmente alguém já ouviu falar do NILS. Por muito tempo a gente teve o NILS 2 e agora a gente tem o NILS 5, e é baseado na arquitetura RISC-V. Né? E esse é o conteúdo principal do nosso treinamento etapa 2, que seria a sequência. Né? Aprender como eu coloco esse processador dentro da FPGA, como que eu faço, né, esse passo a passo para trabalhar com ele, e como funciona a ferramenta Platform Designer, que é para utilizar o RISC-V, mas não só para isso, né? Quando eu tenho vários componentes ali, eu vou começar a criar projetos mais elaborados que vão ter diferentes mestres e escravos, né? Agora a gente tem a orientação de falar host and agent, que é para não falar o mestre escravo, mas ele é o mais conhecido, para fazer essa ligação, né, de diferentes tipos de barramentos e como que eles se comunicam. O Platform Designer é uma super ferramenta para automatizar isso. Né? Então, é como se dentro da FPGA eu subisse um pouquinho mais o nível de abstração e criasse um componente de uma forma gráfica, ligando pontinhos ali. Então, né, quem quer seguir pode ir mais um pouquinho e realmente utilizar um RISC-V dentro da FPGA. Né? Eu queria fazer as últimas perguntas para vocês aqui ainda relacionadas às minhas dúvidas, mas já vou convidar o pessoal, já que nós estamos nos nossos minutos finais aqui de live, o pessoal deixar aqui nos comentários se tiver alguma pergunta para a Fran ou para o William sobre esse universo de FPGA ou sobre as experiências deles com FPGA. Deixem aqui nos comentários que eu vou pegar aqui depois as perguntas para eles responderem por aqui. E eu queria fazer uma pergunta para o William, porque ele já respondeu um pouquinho ali, voltando para o universo da eletrônica de potência, principalmente, como que ele enxerga ali o mercado das FPGAs, aonde que tu já viu aplicado, porque no início da live, pessoal, talvez quem não estava ainda, tu apresentou um pouquinho quais aplicações tu já tinha tido contato, se tu puder falar um pouquinho onde tu já viu as FPGAs sendo utilizadas no mercado aí, já vou pegar até o gancho da pergunta que o Almir colocou ali, que ele fez uma afirmativa, né? O mercado de semicondutores depende da FPGA. Então, traz aí pra gente um pouquinho da onde que tu já viu sendo aplicado, porque depois disso o pessoal vai mandar as perguntas aqui no chat também. Então, comentando da parte da empresa ali, a nossa equipe que está fazendo o treinamento, né? Então, o pessoal ali não tinha, né? Não tem contato, conhecimento aprofundado no FPGA. Então, dentro do grupo que está fazendo o treinamento, né, a gente tem uma equipe que é mais voltada, né? Tá começando agora com projetos de pesquisa na área de inteligência artificial e eles têm interesse, né, em aplicar a FPGA nesses projetos de pesquisa, né, porque tem aplicações, né, na parte de inteligência artificial. E a outra parcela do grupo, né, que eu faço parte, né, nós temos interesse em aplicar na parte eletrônica de potência. Então, na parte de inteligência artificial, eu não sei, né, muito bem como é que funciona o uso. Eu sei que tem a aplicação de FPGA, né, mas não sei muito bem como é que funciona, né? Não tenho muito conhecimento. E na parte de eletrônica de potência, né, essa aplicação vai entrar quando tem essa necessidade de múltiplas portas, né, muitas entradas, muitas saídas. Atualmente, o modelo de DSP que a gente usa, ele tem um número limitado de canais PWM, né? A gente está trabalhando
um projeto que é desenvolver um módulo de potência para carregamento de veículos elétricos, né? Então, os eletropostos, eles usam, além da parte de comunicação e handshake com o veículo, né, que faz toda a comunicação com o veículo e a parte de solicitação, de transferência de carga, né, cada padrão, dentre os principais padrões de carregamento de veículo elétrico que a gente tem no Brasil hoje, cada um tem um protocolo de comunicação, então existe uma placa de controle para fazer essa comunicação e a parte de protocolo. E nesse projeto agora a gente está trabalhando na parte de potência do eletroposto, seria desenvolver ali o módulo de potência que faz a conversão da energia alternada, né, da rede, para energia DC, que é como é feito o carregamento de carregadores rápidos, né? Então, tem os carregadores AC, que são os carregadores lentos, e os carregadores rápidos são grandes retificadores, módulos de potência, os carregadores rápidos vão até 300 kW, né, principalmente fora do Brasil, então é muita potência. No Brasil não são tão comuns esses carregadores, e geralmente eles trabalham com estrutura modular, ou seja, você tem lá vários módulos de 30 ou 50 kW que são agrupados para fazer, né, ligados em paralelo para fazer ali a potência total daquele eletroposto. Então, essa é a aplicação que a gente está tendo interesse, e dependendo, né, como eu tinha comentado, dependendo da topologia do circuito que vai ser utilizado, acaba tendo necessidade, porque como é muita potência, tem muita chave, tem múltiplos estágios, né? Então, basicamente, a parte do retificador são divididos em 2 estágios. Tem um retificador, né, que transforma a energia alternada em um barramento CC, energia contínua, né, corrente contínua. E depois, uma parte que é um conversor DC-DC, que pega essa energia, esse barramento DC, e transforma, eleva ou abaixa a tensão conforme a bateria dos veículos elétricos, né? Então, hoje, os veículos elétricos que rodam hoje têm diversos valores de tensão e os eletropostos devem ser compatíveis com todos, né? Então, essa tensão deve ser variável. Então, assim, né, eu estou citando uma aplicação, mas dentro dessa aplicação tem várias complicações, são várias coisas em que, né, pode ser aplicado dependendo das características do projeto, né, dependendo do que vai ser utilizado lá dentro. Então, esse é o interesse, né, da equipe em que eu estou trabalhando como aplicação do FPGA. Mas como eu comentei, né, dentro do laboratório ali tem pessoas que têm outros interesses, né, de aplicação, dentre os mais variados, né, universo de aplicações aí em que pode ser utilizado o FPGA. São muitas as possibilidades. Muito flexível, né, muito flexível. E queria já puxar, então, as perguntas aqui da galera. A Bianca perguntou se é fácil queimar um FPGA sem querer, porque em projetos eletrônicos a gente pode colocar um fio no lugar errado e dar tudo errado. Tem alguma proteção? Tem como a gente evitar isso acontecer? Assim, se a gente configurar um pino como saída e colocar uma tensão de entrada ali, pode acontecer da gente realmente queimar, né? Isso não tem como evitar esse tipo de problema, né? Vamos dizer assim. Mas tem uma característica das FPGAs que são dividir os pinos de entrada e saída que estão ali em bancos. Então, eventualmente, eu posso queimar um pino, ele pode afetar aquele banco, mas não necessariamente toda a FPGA. Então, dependendo do que acontecer, talvez tu não perca a tua FPGA como um todo, né? Pode acontecer? Pode, né? É o cuidado de um circuito eletrônico, um CI, né? Claro que ele não é tão sensível, né, à estática, essas coisas, até mesmo porque ele tem essa característica de ser robusta, de estar em ambientes robustos, né? Como a gente vê ali no e-book, a gente trouxe algumas aplicações que é manutenção preditiva em subestações de energia elétrica, né? Então imagina o tanto de descargas elétricas que ele vai estar exposto. E a outra aplicação que tem ali também, né, para a empresa que trabalha com desenvolver um inversor, né, um sistema de comunicação via fibra ótica para equipamentos que são utilizados na extração de petróleo, né? Então você está em alto mar com
um ambiente totalmente insalubre, né, de água salgada ali, que vai ter uma oxidação, e a FPGA está ali funcionando, sendo utilizada. Então, assim, ela não é tão sensível, mas, né, se eu colocar um sinal de entrada num pino que está de saída ou vice-versa, aí pode acontecer, né, como qualquer outro chip. Isso chegando no momento já da aplicação rodando, mas na parte de simulação ou software eu consigo já perceber que tem alguma coisa errada, que eu cometi algum erro? Sim, ele tem uma ferramenta que chama o Pin Planner, onde ele vai validar se aquela função que eu estou jogando para aquele pino, ela é possível, Ah, né. Então, legal. quando eu desenvolvo ali, por exemplo, eu vou desenvolver para o kit, né, o kit ele já tem uma documentação que a gente aprende a utilizar para otimizar. Mas, a hora que eu coloco ali, eu seleciono, eu vou trabalhar com esse part number, esse dispositivo, ele tem todo o banco de informações desse dispositivo salvo dentro do Quartz. E aí, a hora que eu configuro um pino para uma função que não é a que ele aceita, né, digamos assim, ele vai te dar um aviso ali dizendo que aquilo ali não é a melhor forma de tratar aquele pino, seja porque eu tentei trabalhar naquele banco com uma tensão que aquele banco não aceita, né, então ele dá esse tipo de feedback ainda no ambiente de desenvolvimento. Ah, isso é legal. O Almir perguntou aqui se na Maquinica vocês produzem descrição de hardware sob encomenda. É possível fazer isso? Sim, a gente pode desenvolver a parte do hardware, né, o RTL que a gente chama, a gente pode desenvolver sim. Pode estar associado a uma placa, né, ou o hardware em si, né. Normalmente isso vai estar associado a uma aplicação, né, e aí essa aplicação a gente já vai direcionar para uma FPGA que melhor atende, né. Acho que o Almir também perguntou, né, se essas placas são desenvolvidas no Brasil. Em geral, as placas prontas que a gente tem, né, sejam kits como o DDS Lite ou uma plaquinha pronta para eu embarcar no meu projeto, como por exemplo a Borax, elas são feitas fora, né. Os kits do tipo DDS Lite são fabricados pela Terazic e uma Borax, por exemplo, é fabricado pela Maquinica, né. Então a Maquinica tem um centro que transforma em produto projetos que acabam tendo uma aceitação e atendem uma demanda do mercado. Então, também tem esses projetos. Agora uma pergunta um pouquinho mais técnica do Vinícius. Ele falou que ele já se deparou com a limitação da taxa de amostragem dos ADCs em microcontroladores, mesmo que quando muito bons, eles não ultrapassam alguns poucos kilohertz. A FPGA tem alguma vantagem em relação a essa amostragem de frequência ou trabalhar com frequências mais altas comparadas aos microcontroladores? Por exemplo, a Max 10 que a gente está trabalhando, o nosso projeto que a gente está usando já está rodando a 50 mega. Né? Então, ele já está numa frequência bem maior, a gente consegue ter frequências maiores. Né? Então, vai depender ali também do ADC. Né? A gente tem um ADC embarcado já na FPGA, mas ele trabalha numa frequência menor, que é 10 mega, mas ainda está maior que alguns Ks que ele falou. Né? Então, sim, a gente consegue trabalhar com frequências bem maiores com outras famílias também. Ai, que legal. Eu até ia perguntar, porque eu não sabia se tinha o ADC já embarcado na FPGA na Max 10, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas complementando uma das vantagens que eu vejo, né, é que às vezes em algumas aplicações requer, né, o uso de um ADC específico, né, e às vezes a gente acaba recorrendo ao uso de ADC externo, né. Então, uma das vantagens que eu vejo é que, de repente, se até mesmo os conversores AD internos, né, não forem suficientes, a vantagem do FPGA é a possibilidade de você poder utilizar vários ADs externos, né, e estar fazendo a leitura desses vários ADs de maneira rápida, né, maneira simultânea, o que não é possível
num DSP porque ele é limitado ao número de entradas, né? Então, mesmo que você use um AD externo, você pode ter algumas limitações. O FPGA pode estar se sobressaindo nesse quesito assim de muitas entradas, né? Muitos sinais que devem ser mostrados. Então tem essa possibilidade. Nossa, é bem legal. É porque aí a gente já vê mais uma comparação assim e casos onde o microcontrolador ele vai até uma capacidade de projetos e depois disso é necessário realmente começar a procurar alguma coisa um pouco mais robusta, alguma coisa que vai trazer um caso assim que realmente tem que botar quase que a prova de fogo o negócio, né? Então é bem legal também entender essas diferenças. E o Tails trouxe aqui qual que é a possibilidade de, num futuro próximo, os computadores virem com uma FPGA de uso geral e a CPU principal do dispositivo modificar o FPGA para otimizar processos diferentes por necessidade. Então, seria realmente a gente começar a ter um FPGA bem cru ali dentro mesmo e poder ir alterando, porque é possível construir aceleração de hardware específico ali já na FPGA, mas eu acho que não é uma coisa que a gente fica atualizando o tempo todo conforme necessidade, não é? Então, uma aplicação das FPGAs é realmente fazer essa aceleração de processamento, né? Então, a gente tem as placas GPUs baseadas em FPGA. Mas aí a gente está tendo uma aplicação de que ele recebe os dados e ele processa de uma forma rápida, mas ele está servindo ali como um suporte, né? Ele está dando um suporte, mas o que está dentro da FPGA não muda. Ele está definido, ele só está otimizado para aquela função, seja de machine learning, seja de visão computacional. No sentido que ele colocou a pergunta, é como se o processador teria a capacidade de escrever e reescrever e substituir a aplicação da FPGA, que é hoje o que a gente faz, né, quando está testando ali os seus projetos, né? Eu testo, coloquei, deu errado, eu vou lá, sobrescrevo, apago, começo tudo do zero, mudo o caminho, desenvolvo outra coisa dentro de uma mesma placa, né? Então, existe a possibilidade de um processador, né, definir ali um sistema mais alto nível e converter para FPGA? Existe essa possibilidade, porque existem esses conversores de linguagens mais alto nível para uma linguagem mais baixo nível, e tu consegue automatizar ali a gravação, né? Então, assim, é possível? Se vai acontecer, a gente vai ter que viver mais uns anos aí para ver se vai mesmo. Seria um desenvolvimento um pouco ousado, acredito, né, nesse primeiro momento. Porque seria realmente até interpretar qual que é a necessidade desse momento e se adaptar não só, de fato, a trazer uma aceleração, mas se adaptar, inclusive, em qual que é a função o tempo todo. Né? Seria uma construção bem diferente. O que a gente vê no mercado, assim, produto, o que o consumidor final pega na mão, geralmente ele é 100% pé no chão, né? Então, são hardware enxuto do ponto de vista de custo e tudo mais. Então, essa é até interessante falar que é uma diferença da parte acadêmica mais para a área industrial, né? Na área acadêmica a gente foge um pouco, né? Vai um pouco além, talvez alguma aplicação que não precise de tanto recurso, a gente explora, né, mais recursos, mas no fim das contas, no projeto para a empresa acaba visando várias outras coisas, né, como custo e tudo mais, então vendo o que de fato precisa para a aplicação, né, e um projeto otimizado em vários pontos, né, custo, como o que necessariamente precisa para ser implementado, do ponto de vista de hardware, recurso e tudo mais. Isso são pontos assim que não relacionado ao FPGA, mas eu já tive a experiência de tentar levar alguns produtos, alguns desenvolvimentos, né, que a gente faz aqui em live, que a gente faz com a comunidade, transformar realmente em um produto. E aí a conversa é um pouquinho diferente. Realmente a estrutura é um pouco diferente, tudo precisa ser muito bem pensado, porque não é qualquer coisa que depois entra numa linha de produção. E às vezes
tem a questão do custo, mas tem também a questão de que não é montável aquilo, não é fabricável, Exatamente. eu não consigo replicar aquilo com facilidade, então... São vários pontos, né? São vários pontos que vão impedindo ali de alguma coisa surgir. A Bianca trouxe uma pergunta sobre o curso, Fran. Com a base dada no curso, a pessoa consegue fazer qualquer coisa com FPGA? Ou qual seria assim, a sequência que a Macnica oferece hoje de informações que levaria a pessoa desde do seu básico até, de fato, ter uma boa fluência assim, com FPGA, a ponto de estar desenvolvendo qualquer coisa, quase qualquer coisa? Bom, qualquer coisa vai depender, né, do que a pessoa está disposta a testar, né? Eu dizer que a pessoa vai desenvolver qualquer coisa é quase uma pretensão, né? A gente quer que a pessoa chegue nesse nível, de verdade, né? Então, e a gente traz isso, né, no sentido de ser um centro oficial de treinamento da Altera, né? Então, a gente é o único centro oficial na América do Sul. A gente pode ministrar todos os módulos de conhecimento que existem em FPGA Altera, né? Sejam eles básicos, intermediários, avançados, hiper mega avançados, né? Então a gente consegue realmente entregar a pessoa com uma alta fluência em FPGA. A pegada de um treinamento é dar a base, né? Então, se a gente vai falando do treinamento etapa 1, a gente vai entregar a pessoa com a base, né? E aí a gente vai ver ali exemplos relativamente simples, para que eu não traga complexidade no que a pessoa vai desenvolver, mas que ela comece a ter fluência na ferramenta, né? Consiga ver o fluxo completo, né? De testar, compilar, colocar na placa, e se eu mexer aqui, mexer para lá, né? E aí depois sim, a pessoa ela vai ter ferramentas para desenvolver qualquer coisa, né? Que podem ser simples ou podem ser bem elaboradas. O caminho que ela vai percorrer para desenvolver uma coisa mais elaborada, com certeza vai ser maior, vai ter muito mais percalços, mas ela consegue, né? Então, essa é a ideia do treinamento, que a pessoa tenha uma base forte, né? Sabendo ali o que existe, o que a gente recomenda de boas práticas, o que um projeto com FPGA, né? A gente pode dizer assim, esse projeto aqui, bom, se ele estiver nesse estado e ele está atendendo a demanda, ele pode virar um produto. Mas se eu tiver ali com alguns pontos, com critical warnings, ele está rodando? Ele está, mas ele tem um critical warning. Se ele tem um critical warning, ele não pode virar um produto, porque aquilo ali pode ser um ponto para ele não funcionar em campo, né? Então, essa visão a gente traz, né? E aí, como que a gente resolve? De uma forma geral, aonde que eu vou buscar informação para erros? Eu costumo, né, no momento de desenvolver, plantar alguns erros para que as pessoas, né, já vejam ali, opa, mas por que isso aqui aconteceu? Né? Às vezes a própria pessoa esquece uma linha, troca, vai cometendo os seus erros e vai criando bagagem, né? Então isso aí vai do quanto a pessoa estiver disposta a praticar também, né? Quanto mais ela praticar, mais bagagem ela vai ter, e a gente consegue dar esse suporte de início, meio, né, que aí seria o etapa 2, para a pessoa seguir desenvolvendo e aprofundando, né, trazendo um processador para o seu projeto, e depois também, né, em outros módulos mais avançados, né? Então a gente costuma observar o mercado, né? O etapa 1, ele é um curso customizado que a Macnica DHW desenvolveu. A partir do momento que ela estava desenvolvendo ali, né, a gente tem mais de 15 anos que a gente ministra treinamentos, os treinamentos da Altera, né? Então a gente começou a identificar os buracos ali, né? Então, isso aqui é o que Verilog faz, né? Que é a linguagem que a gente utiliza, né? Mas às vezes as pessoas precisavam de uma revisão da lógica digital para entender como funcionava o operador ali em Verilog. Então a gente trouxe isso, a gente foi agregando essas informações, às vezes um pouquinho mais teóricas, para embasar
o que a gente estava desenvolvendo ali, né, para ele entender por que eu tenho que fazer análise de timing? Porque é importante, tá, mas por que é importante? Não, porque se ele não respeitar timing, pode ser que no meu kit ele funcione, e no kit do coleguinha do lado ele não funcione, e é o mesmo projeto, né, mas eu estou contando com a característica física ali. Quando eu faço realmente a análise de timing, eu vejo e eu garanto que ele funcione em qualquer dispositivo daquela família, né, então eu vou deixando o meu projeto mais robusto. Então essas noções a gente traz de uma forma que a gente queira que sim, quem está fazendo o treinamento seja capaz de desenvolver qualquer coisa, né, mas também esteja disposta a resolver qualquer tipo Sim, de problema no meio do exatamente. caminho. Exatamente, né? Depende do quanto a pessoa está disposta também a evoluir. E pegando aí já, pessoal, as últimas perguntas, que a gente já vai dando finzinho aqui a nossa live, o nosso bate-papo sobre FPGA. O Bajo fez um questionamento importante, é que normalmente as FPGAs têm um preço um pouco considerável. Tem uma média mínima de preço. Eu acho que seria legal, até para o pessoal que está chegando agora, falar um pouquinho sobre o curso que já vem com uma das placas, né? No curso já compõe, então a pessoa já consegue ter acesso ao equipamento e também ao conteúdo de estudo. Tem mais ou menos, as famílias têm preço, ou dependendo do recurso tem preço? Como é que funciona? Então, a gente vai encontrar FPGAs numa faixa bem ampla de valores, né, então, a gente pode ter uma FPGA com pouquíssimos recursos, né, que ele vai estar resolvendo ali uma questão mais simples, ela vai estar numa faixa menor de custo. Eu não vou trazer valores para não errar, né, porque realmente é uma combinação, mas a gente tem FPGAs que são baratas, porque elas têm menos recursos. Eventualmente ela não seja tão barata quanto um microcontrolador ou um microprocessador, mas dependendo dos recursos, e se eu comparar uma FPGA, a mais simples de todas, com o microcontrolador mais robusto de todos, ou com mais funcionalidades, a FPGA vai ser mais barata, isso eu tenho certeza, né? Existem microcontroladores mais caros que as FPGAs mais baratas. Mas agora, se eu pensar numa FPGA que está sendo utilizada num projeto que compra e vende ação no mercado financeiro, com certeza essa FPGA vai ser bem cara. Até Né? porque olha a responsabilidade que esse hardware está carregando também, né? A precisão que ele precisa ter. Isso. Então, né, o comentário ali do valor ser considerável, sim, ele é um fator importante. Por isso que microcontrolador, microprocessador e FPGA, eles coexistem em todos os mercados, né, em todas as aplicações. Até um certo momento o microcontrolador vai atender e tá tudo certo, né? Vai ser a melhor opção e é isso. Mas às vezes a gente vai chegar num momento que não, eu preciso de mais velocidade, eu preciso de mais recurso de entrada e saída, eu preciso de mais recurso de processamento que aquele microcontrolador não vai entregar. E aí eu vou optar por uma FPGA. Então eu acabo justificando o custo nesse sentido de eu preciso desse recurso, ou eu estou utilizando essa FPGA num produto que tem um custo agregado alto. Então, realmente, eu acho que você não vai encontrar uma FPGA num sistema de uma máquina de lavar, que é simples. Não tem porquê ter, né? Então, cada uma dessas tecnologias tem o seu nicho. Né? Então, sim, né, se eu comparar um kit FPGA com um kit Arduino, ele vai ter um custo maior. E aí é isso que a gente traz, né? Então, o e-book, ele veio nesse sentido. Para quem está começando, então, tá, mas eu quero ver como é que funciona ali, eu quero sentir um pouquinho de como que eu trabalho com a FPGA. Então, ele traz essa base teórica, introdutória, né, não avança tanto, né, em conceitos, em revisão de lógica digital, mas traz um pouco mais de informação sobre a tecnologia, e depois ele traz esse passo a passo para que a pessoa apenas instalando o software, que existe a versão gratuita e é a versão que a gente usa no treinamento, então a gente não exige que a pessoa, né, tenha uma licença do software, ou que ela fique presa ali num trial de 30 dias, e depois, poxa, se ela quiser desenvolver, ela vai ter que pagar. Não, a gente usa a versão gratuita do software,
que já traz bastante recurso, principalmente para quem está começando, já tem muita coisa ali que às vezes muita gente nem conhece, nem sabe que existe, mesmo trabalhando há muito tempo. Isso eu falo até de alguns desenvolvedores e engenheiros que estão na indústria, que estão desenvolvendo projetos, às vezes, poxa, mas não sabia que eu conseguia fazer isso com o Quartus, né? Então a gente usa uma versão de Quartus que é gratuita, não tem uma data de expiração, e a gente entrega né, o conteúdo ali. Então, se ele tiver no e-book, ele vai ter os passo a passos, ele vai ter o arquivo digital para fazer pelo menos o seu primeiro projeto ali, ter esse contato, né? Depois ele vai descobrindo o que serve cada coisa no Verilog. A pessoa se interessou, opa, não, peraí, agora eu vou investir um pouquinho mais e eu vou aprender mais, né? Então, aí a gente traz o treinamento etapa 1, que aí é para a pessoa realmente já colocar a mão na massa, né? Ou a mão no kit. Que aí a gente entrega o kit da Edeslite, né? Que é esse aqui. Opa. Né? Então, ele entrega, a gente manda lá para casa da pessoa e a gente vai usar recursos que estão aqui, né? Esses periféricos, LEDs, chaves, displays, a gente vai usar no curso. E o kit depois ele fica para a pessoa, né? Então depois ela pode seguir ali desenvolvendo qualquer projeto que ela quiser. Né? E aí a gente tem, então, o kit já incluso, para que a pessoa não precise, tá, mas agora onde é que eu compro um kit? Né? A gente não tem tantos lugares que vendem, e a Maquinica é a distribuidora oficial também dos kits da Terazic, né? Então, para universidades, para engenheiros, ou empresas que precisam comprar no Brasil, né? A gente entrega aqui no Brasil também. Então, a gente entrega o kit para que a pessoa já tenha a parte prática bem forte, né? E aí o treinamento, tá, mas aí quanto tempo eu vou ter aí de treinamento para justificar eu receber um kit ou fazer esse investimento, né, maior no treinamento? Então, ali tu tem 20 horas, né? E aí tu vai sair do zero, porque tu não precisa ter nenhum conhecimento em FPGA, e você vai aprender o que tem no kit, como utilizar o kit, como utilizar a linguagem Verilog, como utilizar o Quartus, como utilizar ali no mínimo umas 4 ferramentas que estão dentro do Quartus para facilitar o teu desenvolvimento de projeto, a depuração dos projetos, né, para resolver os erros, e tudo isso ao vivo. Então, se tu tiver dúvida, tu já consegue resolver ali na hora, tirar, perguntar, tem a troca, né, entre os participantes também, mesmo sendo online, mas o ambiente é de troca, né? Então, às vezes, um pergunta e o outro já responde ali, já conversa, né? Às vezes alguém traz uma experiência que teve e usou o FPGA de alguma forma, né? E aí consegue começar. E aí eu vi que tem uma pergunta ali que é aplicável a qualquer tipo de FPGA. Essa é uma outra característica bem legal. O treinamento a gente foca em questão de kit na Max 10, que é a FPGA que está ali. Mas eu consigo facilmente migrar um projeto de FPGA Altera entre as suas famílias. Então, se hoje eu comecei com o Max 10, né, por exemplo, ali o pessoal da Lactec está desenvolvendo, começando o treinamento com o Max 10. Daqui a pouco eles podem identificar que eles precisam de um recurso que está na família Ciclone, né? Então, até a gente hoje estava conversando, talvez o Ciclone 5 SoC seja uma opção interessante, porque ele já tem um processador físico embarcado junto com a FPGA dentro do mesmo encapsulamento. Eu consigo migrar todos os projetos que a gente faz na Max 10 para Ciclone 5, de forma praticamente transparente. É só trocar ali em 2 momentos, onde a gente seleciona a FPGA que a gente vai trabalhar e compilar de novo, né? E ele vai atualizar e ele vai rodar. Digo isso porque eu já fiz tudo isso, né? Eu já botei todos os projetos na Max, eu já passei todos os projetos para Ciclone 5 e realmente foi isso. É uma questão de configurar ali, rodar de novo e funciona. Porque o que eu faço em descrição de hardware em Verilog, ele é universal, vamos dizer assim. Né? Desde que aquele hardware seja sintetizável, eu vou conseguir botar na Max, eu vou conseguir botar na Ciclone, eu vou conseguir botar numa Arria. Claro que vão ter IPs, né? E alguém comentou ali de desenvolver aplicações específicas para FPGA, que é uma possibilidade, né? Tu desenvolver, eu fiz ali o meu mestrado e eu desenvolvi um conversor
ou, né, um protocolo ali para uma determinado motor, e ele funciona super bem. Eu vou transformar isso num produto. Então, ele vai virar um IP que tu pode vender para outras empresas que precisam daquele produto. E aí eles não vão desenvolver. Eles já vão receber um projeto validado, né, um componente que a gente chama, e vão embarcar no projeto deles. Isso é comum de acontecer. Existem vários IPs comerciais que não são da Altera. Assim como existem os IPs da Altera. Tem os gratuitos e tem os pagos, né, que a gente acessa uma licença, assim como o Quartus pago também. Então, tu consegue desenvolver e aí esses IPs, sim. Aí alguns IPs você vai ter direcionado para aquela família, né? Porque aí a gente está tentando otimizar alguma coisa para aquele hardware, né? Então, pode ser que um IP que eu uso lá numa Arria, eu não consiga ter a mesma versão dele numa Max, porque ele já tem outras otimizações, né? Ele já foi criado com outro contexto, com outro foco. Mas quando eu estou indo de baixo para cima, né, começando no mais simples e evoluindo, a probabilidade de tu conseguir migrar tudo de forma praticamente transparente ou com pequenos ajustes e encontrar um similar é bem grande. Então, essa é uma outra vantagem das FPGAs. Tu consegue caminhar entre as famílias de uma forma muito tranquila, né? Do que às vezes não acontece ali no microcontrolador. Às vezes tu tem que reescrever todo o software porque as instruções são todas diferentes, não tem o que aproveitar. Na FPGA, como eu disse, né? Da Max para Ciclone, por experiência. Se aproveita tudo, né? E aí, assim, você vai indo para as outras, né? E muitas vezes a gente está migrando para uma família maior porque tu quer recursos melhores daquela família. Então, algumas coisas já é comum, já é esperado que você vá trocar, porque você está migrando para uma família melhor que tem mais recursos, mais coisas ali que vão agregar no teu projeto. Mas sim, o treinamento é a ideia que te dê a base para te trabalhar com qualquer família, embora a gente comece com a Max 10. Isso é bem legal, porque aí não vai ser específico para uma placa específica. Então, são sempre conhecimentos que dá para levar para frente, enfim, para desenvolvimentos tanto mais simples quanto mais complexos ao longo do tempo. E eu queria lembrar o pessoal também que quem quiser participar da comunidade FPGA Altera no LinkedIn, eu vou passar o link aqui para vocês, que a Maquinica tem uma comunidade, vocês podem participar da comunidade para ver notícias, para adquirir conhecimento, para trocar ideia e também para saber ali de quais são as novidades dos cursos também, sobre o e-book, sobre o lançamento dos cursos, porque eles não estão sempre abertos, são períodos específicos, né, Fran? Que os cursos abrem, o pessoal precisa se inscrever, ele vai acontecer, ou então, caso alguém tenha interesse aí de levar para a universidade, fazer um pedido para a universidade contratar algo parecido com o que está acontecendo com o William hoje, de um treinamento específico, a Maquinica também consegue fazer esse suporte de ir fazer um treinamento aí próprio para aquela turma, né, de alunos ou aquela turma dentro da empresa. Então, quem tiver interesse, sentir interesse em levar, às vezes, para a universidade ou para a empresa, sente que isso vai fazer diferença, também é uma possibilidade. E posso fazer um comentário? Com certeza. Sobre a nossa comunidade no LinkedIn, né? Ele foi um ambiente que a gente sentiu necessidade de ter, até mesmo para quem fez o treinamento. Como é que a gente segue conversando agora, né? Como legal. Segue trocando. Existe um grupo de WhatsApp. E aí, então, a gente foi vendo ali, na época que o LinkedIn não estava tão com esse foco dos grupos, né? Então, a gente criou uma comunidade no Facebook, que a ideia era trazer essas informações em primeira mão, né? De lançamento de curso, de datas, de produtos, mas também de trazer informações relevantes da tecnologia, né? Então, trazer alguns vídeos da própria Altera, trazer algum evento que tenha relacionado e ser um canal para essas pessoas que querem aprender, querem ir lá, tô com uma dúvida, vai lá e coloca, né? Normalmente eu tô na comunidade, né? E eu fico monitorando ali para também responder as pessoas, eventualmente trazer algum questionamento, trazer alguma curiosidade. Então, ele é para ser esse ambiente de troca, né? A gente sabe que existem outras comunidades, mas a gente quis criar esse ambiente para essa comunidade que a gente está criando, né?
existiu essa necessidade, né? Então a gente trouxe, hoje a gente migrou, então por isso que ela está pequenininha ainda, essa comunidade, mas é porque a gente acabou de migrar ela para o acabaram de criar, né? A primeira base ali do pessoal que está entrando agora, formando de novo. Exato, então a gente está trazendo esse pessoal, né? A gente queria ter essas quase 3.500 pessoas que a gente já capacitou ao longo desses 15 anos ali, né? Porque seria muito enriquecedor ter todo mundo. Mas como teve muita gente que foi capacitada numa época em que a internet não tinha, né, esse foco, então muita gente realmente a gente não vai conseguir trazer para lá, né? Mas essas pessoas que estão em contato e as pessoas que têm curiosidade são totalmente bem-vindas para trazerem as suas dúvidas, os seus comentários. É realmente para ser um ambiente de troca e enriquecimento, né, em relação à tecnologia. Então, já deixo o convite para todo mundo que assistiu a live e não deu tempo de deixar sua pergunta, ou o pessoal também que vai assistir depois a live gravada. Entre na comunidade se tem alguma dúvida sobre a tecnologia, uma dúvida mais técnica ou realmente de como funcionam os treinamentos, como que funciona o e-book. Deixem as perguntas lá, que a Fran está sempre ativa para responder aí qualquer dúvida que vá surgindo ao longo do tempo. Queria agradecer, Fran e William, por vocês tirarem um tempinho do tempo de vocês. Eu sei que o dia de vocês já foi longo, já foi muito treinamento por aí, mas vocês tiraram aí um tempinho para conversar comigo e conversar com a nossa comunidade aqui, apresentar um pouquinho mais sobre esse universo da FPGA, que eu estou dando meu primeiro passo, mas quem sabe aí ainda esse ano eu já me meto num treinamento, quem sabe o pessoal que vai fazer aí o próximo treinamento básico, acho que talvez a gente vai ser colegas de turma aí. Então, fiquem espertos aí para a gente estudar FPGA juntos. Obrigado, pessoal. Agradeço pela oportunidade. Bate-papo legal aí, sabe? Também obrigada pelo convite, Júlia, de poder falar um pouquinho desse assunto que eu tenho que cuidar para não falar demais. Mas estou aí disponível para participar mais vezes, né? Se o pessoal tiver curiosidade, aí a gente pode participar um pouquinho mais em alguns momentos. E espero, né, ter agregado um pouquinho mais para esse universo de FPGA com um pouquinho do que eu conheço. E tô lá na comunidade para que vocês possam vir conversar com a gente. Spoiler, tem um dos maiores especialistas também na comunidade. Olha só. Tem gente bem legal lá dentro. Então é isso aí, agradeço demais pela presença de vocês. Boa noite para vocês. Descansem bem, porque amanhã acredito que vocês têm mais treinamentos, têm mais estudo. E uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí, que ficou até o final e que também está assistindo depois gravada essa live e querendo também, curioso como eu, querendo saber um pouquinho mais desse universo. Boa noite para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.